Fala aí, turma, aqui é o JP e a gente vai continuar agora vendo essas outras reações de substituição aí que têm nomes especiais e cujo nome é mais importante do que exatamente saber se é substituição ou não. Vamos ver agora as reações de esterificação, ok? A gente já viu lá na função orgânica éster o que é essa reação de esterificação, mas agora a gente volta nisso, dando especial enfoque aí. Bom, como o próprio nome diz, uma reação de esterificação, eu vou formar um éster, ok? Lembra que na orgânica, o nome da reação ajuda muito a gente a entender o que está acontecendo na nossa reação. Bom, para isso, eu preciso de um catalisador. E o catalisador mais usado aí é o ácido sulfúrico. Eu preciso de um meio ácido para fazer essa reação acontecer, tá certo? Então, o H2SO4 indica esse meio ácido para a gente. Bom, como que acontece isso? Para formar um éster, nós precisamos de um ácido carboxílico que vai reagir com um álcool na presença aqui do nosso catalisador, o meio ácido, indicado aqui pelo H+, formando éster mais água. Vamos entender aqui da onde que vai formar essa água. Bom, temos aqui um molde da nossa reação. Perceba, temos aqui o ácido carboxílico, o álcool, o nosso catalisador, o éster e a água. Para eu saber, fica uma dica aqui muito valiosa. No nosso ácido carboxílico, temos o C fazendo dupla com esse O e fazendo uma ligação simples com o OH. Onde que eu vou quebrar a ligação para poder formar a nossa água? É exatamente aqui. Então, sugiro aí, desenhe a reação. Por pior que seja o seu ácido carboxílico, aí uma molécula complexa, enfim, não tem problema. Porque tudo isso vai estar aqui no nosso R1, tá? Independente do que vai ter ali, a parte reativa da molécula vai ser esse pedaço. Então, eu quebro essa ligação, desenho tracejado aqui, e esse OH do ácido vai se unir ao hidrogênio aqui do nosso álcool para formar a água. E aqui a gente vai ter o nosso éster, ok? Então, o oxigênio que está fazendo aqui ligação simples com o carbono, é o nosso heteroátomo aqui, ele veio do álcool, tá? Tem exercício que pode perguntar a origem aí desse oxigênio, de qual molécula que ele veio lá dos reagentes. Então, o oxigênio aqui em vermelho do álcool vai formar aqui, vai ser o heteroátomo do nosso éster. Lembrando que aqui eu escrevi álcool, mas também é possível fazer essa reação com fenol, tá? É da mesma forma, a diferença é que aqui, ao invés de ter um carbono saturado, para ser um álcool, eu teria uma cadeia aromática aqui ligada diretamente ao OH, ok? É menos comum de aparecer, mas pode aparecer também. Então, fica aqui o nosso esquema. O OH do ácido se junta ao H do álcool para formar a nossa água. Bom, essa reação é extremamente importante, tá? É uma das mais importantes que a gente estuda, porque é graças a essa reação que a gente consegue aí preparar substâncias que dão cheiro para as coisas, que dão sabor artificial. Então, por exemplo, tem vários aromas e sabores de fruta que eles adicionam em doces, balas, enfim, que são provenientes de reações de esterificação, ok? Vamos ver algumas delas aqui agora. Por exemplo, nós temos aqui o nosso ácido, o nosso álcool, meio ácido. O que vai acontecer? Eu quebro aqui a minha ligação, junto o OH com o H para formar a nossa água. Esse daqui é o ácido butanóico. Perceba que ele tem aqui 4 carbonos, but, ligação simples entre eles, terminação óico, terminação de ácido carboxílico. E esse nosso álcool aqui tem 2 carbonos e o OH em um deles. É o etanol, ok? Esses dois reagentes, ao reagirem em meio ácido, vão formar o butanoato de etila, tá? Lembrando que esse pedaço do nome aqui, o que termina com oato, é o pedaço que veio do ácido. Por isso que quando a gente estudou a função éster, a gente já deu uma olhada nessa reação, porque a gente precisava saber de quem que veio, né, quais foram os reagentes de partida para formar o meu éster, para eu poder dar um nome. Então, tá aqui, ó. Se eu analiso o pedaço que está com C dupla O, esse pedaço é o butanoato e aqui eu tenho etila.
Essa substância é utilizada para dar o aroma artificial aí de abacaxi, o sabor de abacaxi em chicletes, balas, como eu disse, tá? Então, temos aí uma aplicação dessa reação, tá? São vários os exercícios que tratam exatamente disso. Eles falam aí de substâncias usadas como flavorizantes, como aromatizantes e pede que vocês mostrem essa reação a partir do que ele fala do que tem cheiro, do que não tem. Você não precisa decorar cada substância que tem o seu cheiro. Então, por exemplo, saber que o butanoato de etila tem o aroma de abacaxi. Não, isso daí não é comum de aparecer. O que é importante? Você saber o etanol, então ele pode falar, por exemplo, que você usou um reagente aí utilizado na limpeza doméstica, ou o que dá o teor alcoólico para as bebidas alcoólicas, e também saber do ácido acético, que é aquele ácido lá do vinagre, tá? Então, essas daí são substâncias que ele não fala o nome da substância, mas pode falar onde ela é encontrada. Aí sim você precisa saber para montar essa reação, ok? Bom, outro exemplo aqui agora, utilizando uma molécula um pouquinho mais complexa. Perceba que nessa molécula aqui, a gente tem função ácido carboxílico, mas também nós temos aqui um fenol. Quando isso acontecer, você tem que analisar qual parte vai reagir. Bom, se eu tenho aqui um álcool, esse álcool vai reagir com a parte ácida. Então, é isso daqui que vai participar da reação. Você não precisa se preocupar com o resto, é só você copiar exatamente igual. Tá aqui, ó, exatamente igual. Corta aqui, quebra a ligação aqui para poder encaixar o nosso álcool, ok? E o OH do ácido junta com o H do álcool para formar a nossa água. Aqui nós temos o ácido chamado ácido salicílico, é o nome comercial dele, tá? Ele tem um outro nome, IUPAC, mas comercialmente conhecido como ácido salicílico. E aqui nós temos o álcool metanol, perceba, um carbono só, metanol. Na presença de um catalisador, essa reação vai formar o salicilato de metila. Perceba que o nome é parecido aqui com o mesmo esquema do que a gente tem na IUPAC. Essa parte aqui que termina com ato é a parte que veio do nosso ácido. E a terminação ila, a parte que veio do álcool. Esse salicilato de metila é muito utilizado como analgésico tópico, por exemplo, em pomadas como Gelol, Cataflam, enfim. Então, temos aí uma aplicação dessa substância aí para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então, além de aromatizantes, flavorizantes, são muitas as reações que a gente observa aí a nossa esterificação. Guarde ela porque ela é muito válida de saber. A gente vai dar sequência agora com a chamada hidrólise ácida de ésteres, ok? Ela tem uma relação muito grande com a esterificação que a gente acabou de ver. Vamos entender um pouquinho o nome aqui dessa reação. Bom, o que acontece numa hidrólise ácida de ésteres? Lembra que essa terminação lise significa quebra. Então, aqui, como eu vou fazer a hidrólise do éster, eu vou quebrar o éster. Então, agora eu começo com um éster, mas eu vou quebrá-lo. E é chamado de hidrólise porque a água, tá aqui, ó, hidro, vai participar como reagente. Então, o próprio nome aí ajudando a gente a entender o que acontece. Então, eu quebro o meu éster e a água participa como reagente. Essa daqui é a reação inversa da esterificação. Então, se você sabe esterificação, você sabe fazer uma hidrólise ácida. A diferença é que uma vai para um sentido e a outra volta. Não tem segredo. Como o próprio nome diz, a gente precisa aqui de um catalisador de meio ácido, tá certo? E esse meio ácido vai ser importante para a gente conseguir chegar nos nossos reagentes de partida, ok? No caso, os reagentes que deram origem ao nosso éster, tá certo? Se eu mudo o meu catalisador aqui, eu tenho, por exemplo, coloco meio básico, eu tenho uma outra reação que a gente vai ver num outro vídeo, tá? Então, esse meio ácido é importante, tanto para formar o nosso éster, quanto para destruir, quanto para quebrar o nosso éster, ok? Bom, aqui um esquema geral dessa reação. Éster mais água em meio ácido vai dar origem ao que eu precisei para formar o éster, ácido carboxílico mais álcool. A gente acabou de ver que para formar o éster era ácido mais álcool, dando éster mais água. Como é o inverso, a gente parte aqui de éster mais água e forma esses dois.
Perceba que a água está aqui como reagente e ela quebra o éster, por isso hidrólise ácida de ésteres, ok? São vários os exercícios que a gente precisa fazer a hidrólise, não porque simplesmente ele pede, mas porque a gente quer saber de quais reagentes eu usei para preparar aquele éster. Então é muito simples, é só a gente hidrolisá-lo. Está aqui o nosso esquema da reação. Perceba, agora a gente tem o nosso éster, está aqui a água. Vai ser exatamente o que a gente viu. Eu quebro a ligação simples entre aqui o carbono e o oxigênio, quebro essa ligação, e é aqui que eu vou emendar o meu ácido carboxílico, né? Vou voltar a formar o ácido, e aqui voltei a formar o meu álcool. Exatamente o contrário do que a gente acabou de ver, sem qualquer segredo. Vamos ver aqui alguns exemplos, então. Por exemplo, temos aqui toda essa estrutura, tá? Cuidado porque são vários exercícios que trocam aí um reagente com o outro, troca o nome do ácido pelo nome do álcool, enfim, então muita atenção nisso, tá? Como a gente tem aqui a nossa ligação simples, é aqui que eu quebro, então eu vou dar origem a esse pedaço que é o ácido e aqui que é o álcool, tá? O álcool e o ácido podem ter tamanhos de cadeias diferentes. Uma coisa não interfere na outra. Eu posso ter um ácido de cadeia curta e um álcool de cadeia longa, vice-versa, os dois de cadeia longa, enfim. Isso não interfere na nossa reação. Sempre será do mesmo jeito. Aqui a gente tem um éster chamado etanoato de N-pentila. Perceba aqui, ó, etanoato porque são 2 carbonos aqui. N-pentila porque eu tenho 5 carbonos e a cadeia desses 5 carbonos aqui é uma cadeia normal, ou seja, não é ramificada. Vai dar origem, ao fazer a hidrólise desse éster, ao ácido etanóico, ácido acético e ao pentanol. É exatamente aqui na ponta que vai estar o nosso álcool, tá? Por exemplo, ele poderia falar que essa substância tem um certo cheiro e ao hidrolisá-la, em meio ácido, eu percebo que ela libera um outro cheiro. Qual cheiro que ela vai liberar? Cheiro de vinagre, tá aqui, ó. Ácido etanóico está presente lá no vinagre. Então, esse esquema aí do cheiro para poder montar a reação pode aparecer dessa forma para a gente. Outro exemplo, tá aqui. Perceba que nós temos esse pedaço com 3 carbonos, que é a parte que veio do ácido, ok? É aqui que eu quebro a minha cadeia. Então, esse daqui com 3 carbonos vai dar origem ao nome propanoato e justamente esse pedaço aqui, ó, fenila. Nesse caso, eu usei um fenol para preparar esse éster, ok? Tá aqui o meu fenol, ou seja, o OH ligado direto no meu aromático. Ele vai dar origem, né, ao sofrer hidrólise, ao ácido propanóico, 3 carbonos, e ao fenol, ok? Fenila porque eu tenho aqui emendando diretamente, né, o OH à minha cadeia aromática. Poderia aí ser outras possibilidades, tá certo? Eu coloquei aqui o fenol mais simples para participar dessa reação. Então, muita atenção nisso na hora de fazê-la. E um último exemplo aqui um pouquinho diferente, mas que não tem segredo. Olha só, a grande diferença desse éster para esses outros é que aqui, enquanto a gente tem cadeias abertas, ou no caso aqui uma cadeia mista, mas o éster aqui está na parte aberta da cadeia, aqui a gente tem um éster cíclico, tá? E é exatamente aqui que eu vou quebrar a minha ligação, tá? Não tem problema, segue o mesmo esquema que a gente viu. Eu quebro entre o carbono que faz dupla com oxigênio e o heteroátomo. Esse éster cíclico tem um nome especial, é chamado de lactona. É uma classe de substâncias aí, os ésteres cíclicos são chamados de lactonas. Essas lactonas, ao sofrerem hidrólise, vão dar origem a um único produto. Por quê? Como eu vou quebrar minha cadeia aqui, imagina que eu tenho assim um barbante que está amarrado. Eu vou desamarrar esse barbante e abrir. Eu tenho um único pedaço de barbante, tá? Perceba que eu emendei a cadeia dessa ponta com essa ponta aqui. Por isso que eu vou ter o álcool e o ácido carboxílico na mesma molécula. Aqui não. Aqui eu quebro e eu dou origem a 2 moléculas diferentes. Então, um detalhe aí para a gente tomar cuidado, tá certo? Aqui a gente vai ter ácido carboxílico numa ponta e o nosso álcool na outra ponta.
Não é com todo o tamanho de cadeia que a gente consegue fazer aqui uma lactona, tá? Eu preciso ter um tamanho razoável aí. No caso, aqui a gente usou 5 carbonos para conseguir fechar essa lactona, tá? Mas pode aparecer aí em alguns exercícios. Já apareceu em exercício de FUVEST, então fica aí um detalhe especial para a gente tomar cuidado, beleza? Bom, a gente fecha aí mais um tipo diferente dessas reações de substituição, reação de esterificação e hidrólise ácida de ésteres. A gente tem ainda mais alguns tipos para ver, então a gente continua daqui a pouco. Até logo, tchau, tchau.